Não me importa o que diz o contrato, quero essas ações agora mesmo. Alberto Torres bateu o telefone contra a mesa de mármore. Seus olhos cinzentos brilhavam com uma fúria que seus funcionários conheciam bem. Aos 45 anos, havia construído um império financeiro, pisoteando qualquer um que se interpusesse em seu caminho. Senhor Torres, tem uma ligação urgente na linha 2. Anunciou sua secretária da porta com voz trêmula. Disse que não queria ser incomodado. É sobre sua esposa, senhor. O silêncio cortou o ar como uma faca. Carolina havia morrido há 3 meses num acidente de trânsito na Marginal Pinheiros, e cada menção de seu nome era como sal numa ferida aberta. Alberto pegou o fone com mãos trêmulas. Alô, senhor Torres, sou Paulo Ferreira, seu advogado. Preciso vê-lo imediatamente. É sobre Carolina. Há algo que o senhor deve saber. Do que está falando? Carolina morreu. Por favor, venha ao meu escritório. Não posso falar isso por telefone. 1 hora depois, Alberto se encontrava diante da mesa de Paulo, um homem mais velho com óculos grossos e expressão grave. Antes de começar, disse Paulo deslizando uma pasta amarela para ele, quero que saiba que eu também não sabia de nada disso. Uma assistente social veio me ver ontem. Carolina esteve numa casa de apoio para mães solteiras durante seus últimos 2 meses de vida. Isso é impossível. Carolina vivia comigo. Aparentemente nem sempre. Olhe isto. Paulo abriu a pasta e mostrou uma fotografia embaçada. Carolina, visivelmente grávida, ao lado de outras mulheres no que parecia ser um refeitório institucional. Isso tem que ser um erro, murmurou Alberto pegando a foto com mãos trêmulas. Carolina nunca me esconderia algo assim. Há mais? A diretora da casa diz que Carolina deu à luz gêmeas, 2 meninas. O mundo de Alberto balançou. Seus olhos se fixaram em Paulo, procurando algum sinal de que isso fosse uma brincadeira cruel. Onde estão? Esse é o problema. Desapareceram do sistema de proteção infantil há 1 semana. Ninguém sabe onde estão. Alberto se levantou bruscamente, derrubando a cadeira para trás. Isso é ridículo. Se tivesse filhas, eu saberia. Eu saberia. Paulo tirou os óculos e o olhou diretamente. Alberto, quando foi a última vez que Carolina e você tiveram uma conversa real? Quando foi a última vez que chegou em casa antes da meia-noite? As palavras golpearam Alberto como socos. Era verdade. Os últimos meses com Carolina haviam sido uma série de jantares frios, conversas cortantes e noites solitárias. Ele havia estado obcecado com a fusão de 2 empresas que lhe daria controle total do mercado financeiro paulistano. Ela me teria dito. Insistiu, mas sua voz soava vazia mesmo para ele. Teria dito ou teria tido medo de dizer? Paulo se aproximou e pôs uma mão no ombro de Alberto. Há algo mais. As meninas foram vistas ontem perto do cemitério São Paulo, o lugar onde o senhor vai visitar o túmulo de Carolina. Alberto sentiu que as pernas lhe falhavam. O cemitério. Havia estado lá naquela mesma manhã, como todo domingo, deixando rosas amarelas na lápide de Carolina. Havia estado sendo observado. Como são? Perguntou com voz quebrada. Paulo tirou outra fotografia. 2 meninas de aproximadamente 8 anos com cabelo castanho e olhos grandes. Uma sorria timidamente, a outra olhava desafiante para a câmera. Se chamam Marina e Clara, disse Paulo suavemente. E Alberto, elas têm seus olhos. Alberto estudou os rostos na fotografia. Era como ver fantasmas. Os mesmos olhos cinzentos que ele via no espelho cada manhã. O mesmo queixo quadrado, a mesma testa ampla. Meu Deus, sussurrou, são minhas. A pergunta é, o que vai fazer? Alberto ficou em silêncio por um longo momento, sua mente correndo entre a fúria, a culpa e algo que não havia sentido em anos, medo. Não medo de perder dinheiro ou poder, mas medo de enfrentar a verdade sobre o homem que havia sido. Encontre-as, disse finalmente, sua voz fria como aço, agora mesmo. Já tenho gente procurando, mas Alberto, quando as encontrarmos, terá que estar preparado. Essas meninas passaram por muito. Não será fácil. Nada na minha vida foi fácil, respondeu Alberto se dirigindo à porta. E agora tenho 2 filhas para encontrar.
Ao sair do escritório de Paulo, Alberto parou no corredor. Pela primeira vez em meses, não pensou em números, contratos ou lucros. Só conseguia pensar em dois rostinhos pequenos com seus próprios olhos, perdidas em algum lugar de São Paulo, sem saber que seu pai as estava procurando. Alberto não dormiu naquela noite. Ficou acordado em seu escritório até o amanhecer, com as fotografias de Marina e Clara, espalhadas sobre sua mesa como peças de um quebra-cabeça que não sabia como montar. Às 6 da manhã, seu telefone tocou. Senhor Torres, sou Lúcia Vargas, assistente social do Ministério Público. Paulo Ferreira me deu seu número. As encontrou? Não exatamente, mas tenho informações que podem ajudar. Podemos nos ver? Uma hora depois, Alberto se encontrava numa lanchonete modesta do centro de São Paulo, um lugar que normalmente não pisaria. Lúcia era uma mulher de uns 40 anos, com cabelo preso e roupas simples, mas seus olhos mostravam uma determinação que Alberto reconheceu imediatamente. Antes de mais nada, devo dizer-lhe algo, começou Lúcia mexendo seu café. Eu conhecia Carolina. Alberto levantou o olhar bruscamente. Trabalhávamos juntas na casa de apoio para mães solteiras. Eu era voluntária nos fins de semana. Carolina chegou lá em janeiro, completamente sozinha e assustada. Por que não me procurou? A voz de Alberto soou mais vulnerável do que pretendia. Essa é uma pergunta que só ela poderia responder, mas posso dizer o que vi. Carolina estava apavorada, Sr. Torres. Não do senhor especificamente, mas da vida que levavam juntos. Lúcia tirou uma pequena caderneta da bolsa. Ela falava do senhor constantemente. Dizia que era um homem brilhante, bem-sucedido, mas também distante, que viviam como estranhos na mesma casa. As palavras golpearam Alberto no peito. Era verdade, e ele sabia. O que mais ela disse? Que tinha medo de criar duas meninas num mundo onde o dinheiro era mais importante que o amor. Que o senhor trabalhava 18 horas por dia e quando chegava em casa mal a cumprimentava. Alberto fechou os olhos. Cada palavra era uma reprovação justificada. Onde estão as meninas agora? Essa é a questão. Marina e Clara estiveram no sistema durante 3 meses depois da morte de Carolina. Foram colocadas com uma família acolhedora, mas fugiram há uma semana. Por que fugiram? Lúcia hesitou antes de responder. A família acolhedora não era adequada. Os Silva têm outras 5 crianças em casa, e, francamente, só fazem isso pelo dinheiro do governo. Marina e Clara são inteligentes. Perceberam rapidamente. Senhor Torres, 2 meninas de 8 anos com trauma não são exatamente o que a maioria das famílias procura adotar, especialmente quando estão juntas e se recusam a se separar. Alberto sentiu uma pontada de algo que não havia experimentado em anos. Culpa genuína. Como as encontro? Essa é a boa notícia. Acho que elas estão procurando o senhor. Lúcia abriu sua caderneta e mostrou um pequeno mapa desenhado à mão. Uma das cuidadoras da casa me mostrou isso. Marina desenhou há 2 semanas antes de fugir. É um mapa desde a casa até o cemitério São Paulo. Alberto estudou o desenho. Era surpreendentemente detalhado para uma menina de 8 anos, mostrando ruas, prédios importantes e marcado com um X grande o cemitério. Acha que sabem quem sou? Sabem. Carolina falou do senhor para elas, mostrou fotografias. Segundo a diretora da casa, Marina sempre perguntava quando viria o papai buscá-las. O coração de Alberto se apertou. Ah, Clara. Clara é diferente, mais desconfiada. Aparentemente culpa os adultos por tudo que lhes aconteceu, e isso provavelmente inclui o senhor. Alberto ficou em silêncio por um momento, processando as informações. O que preciso fazer? Primeiro temos que encontrá-las. Depois o senhor terá que demonstrar que pode ser o pai de que elas precisam. O sistema não vai entregar 2 meninas traumatizadas só porque é rico. Não sou rico por acaso, senhora Vargas. Sei como conseguir o que quero. Isso não é uma aquisição empresarial, senhor Torres. São 2 meninas que perderam a mãe e foram abandonadas pelo sistema. Precisam de estabilidade, amor e paciência. Pode dar isso a elas? A pergunta ficou suspensa no ar. Alberto se deu conta de que pela primeira vez na vida não tinha uma resposta imediata. Não sei, admitiu finalmente. Mas vou tentar.
Lúcia assentiu lentamente. Está bem. É um começo honesto. Agora, tenho uma ideia de onde podem estar as meninas. Há um parque perto do cemitério onde muitas crianças de rua se abrigam. Se estão vigiando o túmulo da mãe, provavelmente estão dormindo perto. Alberto se levantou, deixando o dinheiro sobre a mesa. Vamos. Espere. Lúcia o deteve. Uma coisa a mais. Quando as encontrarmos, deixe que eu fale primeiro. O senhor representa tudo que lhes falhou até agora. Os adultos, o sistema, as promessas quebradas. Vão desconfiar do senhor imediatamente. E depois? Depois, senhor Torres terá que demonstrar que é diferente. E isso pode levar muito tempo. O parque estava deserto quando chegaram. Os bancos de metal enferrujados e os balanços rangentes criavam sombras longas sob a luz da tarde. Alberto e Lúcia caminharam lentamente, procurando algum rastro das meninas. Ali, sussurrou Lúcia, apontando para um pequeno abrigo de manutenção no fundo do parque. Se aproximaram cuidadosamente. Atrás do prédio, encontraram evidências. Um cobertor sujo, latas de comida vazias e o que fez o coração de Alberto parar. Um pequeno colar com uma fotografia de Carolina. Estiveram aqui, murmurou Alberto pegando o colar com mãos trêmulas. Na fotografia, Carolina sorria, mas parecia diferente. Mais magra, com olheiras, mas com uma expressão de paz que Alberto não lembrava de ter visto em seus últimos meses juntos. Precisamos de ajuda profissional, disse Lúcia. Vou ligar para meus contatos na polícia. Não, Alberto a deteve. Nada de polícia. Não quero assustá-las mais. Senhor Torres, são duas meninas perdidas na cidade. Precisamos encontrá-las antes que algo ruim aconteça. Alberto estudou o colar em suas mãos. Algo na fotografia lhe chamou a atenção. Atrás de Carolina se via parte de uma placa. Padaria Esperança. Conheço este lugar, disse subitamente. Carolina costumava ir lá quando éramos namorados. Fica a 3 quarteirões daqui. 20 minutos depois, estavam diante de uma pequena padaria com janelas embaçadas e uma placa desgastada. Dentro, o lugar cheirava a café velho e pão doce. A dona, uma mulher mais velha com avental florido, o reconheceu imediatamente. O senhor é o marido da Carolina? Perguntou com surpresa. Ela falava muito do senhor. A conhecia bem? Claro que sim. Vinha aqui quase todos os dias em seus últimos meses. Sempre pedia a mesma coisa, café com leite e pão na chapa. Sentava naquela mesa do canto e escrevia cartas. Alberto sentiu um nó no estômago. Cartas? Sim, muitas cartas. Sempre perguntava se eu tinha envelopes e selos. Dizia que eram para alguém muito importante, mas que não sabia se atreveria a enviá-las. A mulher desapareceu por um momento e voltou com uma caixa de papelão. Depois que ela morreu, encontrei isto na mesa habitual. Acho que esqueceu na última vez que veio. Dentro da caixa havia pelo menos 20 cartas, todas dirigidas a Alberto Torres, todas lacradas. Com mãos trêmulas, Alberto pegou a primeira carta. A data era de 3 meses antes da morte de Carolina. Meu querido Alberto, começava a carta. Comecei a escrever esta carta 100 vezes e nunca encontro as palavras certas. Como você diz a alguém que ama que está grávida quando faz meses que mal se falam? Alberto sentiu que as pernas lhe falhavam. Lúcia o ajudou a sentar numa cadeira próxima. Continue lendo, disse suavemente. Sei que você tem estado muito ocupado com a empresa, e eu tenho tentado encontrar o momento perfeito para dizer. Mas não há momento perfeito, há? Estou grávida, Alberto. De gêmeas, e tenho tanto medo que não consigo nem respirar. As mãos de Alberto tremeram enquanto passava à página seguinte. Não tenho medo da gravidez ou de ser mãe. Tenho medo de criar nossas filhas na casa silenciosa que se tornou nosso lar. Tenho medo de que cresçam pensando que o amor é tão frio e distante como nos tornamos nós dois. Alberto soltou um som que era metade soluço, metade gemido. Por que nunca me deu as cartas? Perguntou a dona da padaria. Ela dizia que não era o momento certo, que o senhor estava muito estressado com o trabalho. Sempre dizia, amanhã vou entregar, amanhã será melhor momento. Lúcia pegou outra carta da caixa e a leu em silêncio antes de passá-la para Alberto.
Hoje você completa 45 anos, Alberto. Te comprei um presente, mas não pude dar porque chegou em casa às 2 da manhã e eu já estava dormindo. Ou fingindo que dormia. O presente era uma ecografia de nossas filhas. Queria dizer que a melhor parte de você vai viver para sempre nelas. Alberto fechou os olhos lembrando desse aniversário. Havia estado fechando o negócio mais importante de sua carreira. Chegou em casa bêbado de sucesso e uísque e encontrou Carolina dormindo. Havia se deitado sem nem beijá-la. Há mais, disse a dona suavemente. A última carta é diferente. Alberto pegou o envelope marcado com a data da morte de Carolina. Suas mãos tremeram ao abri-lo. Alberto, hoje é o dia. Tenho sido covarde tempo demais. Nossas filhas nasceram há 2 semanas e são perfeitas. São suas, completamente suas. Tem seus olhos, seu nariz, sua maneira de franzir a testa quando algo as incomoda. Vou ao seu escritório hoje. Não posso continuar escondendo isso. Merecemos ser uma família, mesmo que não saibamos como ser. As meninas merecem conhecer o pai e você merece conhecê-las. Se algo me acontecer antes de chegar, por favor, encontre-as. Se chamam Marina e Clara. E, por favor, ame-as como eu não soube ensinar você a me amar. A carta terminava com uma frase simples. Te amo, Alberto. Sempre te amei. Alberto levantou o olhar para Lúcia com lágrimas correndo pelo rosto. Ela vinha me ver no dia que morreu. Sim, confirmou Lúcia suavemente. O acidente aconteceu a 2 quarteirões do seu escritório. O silêncio encheu a pequena padaria. Alberto se deu conta de que Carolina havia morrido tentando fazer o que ele nunca havia feito, lutar por sua família. Alberto saiu da padaria com as cartas apertadas contra o peito. O peso da verdade era sufocante. Carolina havia morrido a caminho de dizer que ele era pai, enquanto ele revisava contratos em seu escritório com ar-condicionado. Senhor Torres. Lúcia o alcançou na calçada. Precisamos continuar procurando as meninas. Não. Alberto parou bruscamente. Elas estão me procurando. Se querem me encontrar, sabem onde estou todo domingo. O cemitério. Vou esperá-las lá. Se não aparecerem hoje, irei amanhã e depois de amanhã, o tempo que for necessário. 2 horas depois, Alberto estava sentado num banco diante do túmulo de Carolina, com as cartas em seu colo. O sol começava a se esconder quando ouviu passos pequenos atrás dele. Se virou lentamente. 2 figuras pequenas emergiram de trás de um mausoléu. Marina e Clara, exatamente como nas fotografias, mas mais magras e com roupas sujas. Marina deu um passo à frente. Era ligeiramente mais alta que Clara e tinha uma expressão mais aberta. — O senhor é nosso papai? Perguntou com voz trêmula. Alberto sentiu que se fechava sua garganta. — Sim, conseguiu dizer. Sou Alberto. Sou seu pai. Clara permaneceu atrás com os braços cruzados e uma expressão desconfiada. Onde estava quando a mamãe morreu? Sua voz soava dura para uma menina de 8 anos. A pergunta golpeou Alberto como um soco. Não sabia que vocês existiam, admitiu. Sua mamãe queria me contar, mas eu... Mas o quê? Clara deu um passo à frente com os olhos brilhando de fúria. Estava muito ocupado? Alberto olhou para as 2 meninas. Marina o observava com esperança misturada com medo. Clara o olhava como se fosse seu inimigo. Sim, disse finalmente. Estava muito ocupado. E esse foi meu erro, não da mamãe de vocês. A honestidade pareceu surpreender Clara. Seus ombros se relaxaram ligeiramente. O que quer de nós? Perguntou Marina. Quero... Alberto parou. O que queria realmente? Se redimir? Cumprir seu dever? Ou realmente queria ser pai? Quero conhecê-las, disse finalmente. E quero cuidar de vocês, se me deixarem. Todos dizem isso, murmurou Clara. Os Silva diziam isso também. Os Silva, a família que ia nos adotar, explicou Marina. Disseram que nos queriam muito, mas depois gritavam conosco e nos deixavam sem comer se não nos comportássemos bem. Alberto sentiu uma fúria fria se apoderar dele. Era a mesma fúria que sentia quando alguém tentava enganá-lo nos negócios, mas mais intensa. Isso não vai acontecer comigo, disse com voz firme. Como sabemos que é verdade? Clara o desafiou. Alberto pensou por um momento.
Como você demonstra a duas crianças traumatizadas que não vai machucá-las? Não podem saber, admitiu. Vão ter que confiar em mim e eu vou ter que conquistar essa confiança todos os dias. Marina se aproximou um pouco mais. Temos que ir com o senhor agora mesmo? Não. Alberto balançou a cabeça. Não até que estejam prontas, mas não podem continuar dormindo na rua. É perigoso. Nós nos cuidamos sozinhas, disse Clara com orgulho. Eu sei, mas não deveriam ter que fazer isso. Lúcia apareceu de trás de outra árvore, movendo-se lentamente para não assustar as meninas. Oi, Marina. Oi, Clara. Sou Lúcia. Lembram de mim? Marina assentiu. A senhora trabalhava com a mamãe. Isso mesmo. E tenho estado muito preocupada com vocês. Vai nos levar de volta para o Silva? Perguntou Clara com pânico na voz. Não. Lúcia se aproximou e se ajoelhou na altura delas. Nunca mais vão ter que voltar lá, mas precisamos encontrar um lugar seguro para vocês esta noite. Alberto se levantou lentamente. Podem ficar na minha casa. Tem seu próprio quarto. As meninas se entreolharam, comunicando-se daquela maneira silenciosa que só tem os gêmeos. Podemos ficar juntas? Perguntou Marina. Claro. E se não gostarmos, podemos ir embora, acrescentou Clara. Alberto hesitou. Todo o instinto empresarial lhe dizia para não prometer algo que não podia controlar. Mas essas não eram negociações empresariais. Sim, disse finalmente. Se não se sentirem seguras comigo, podem ir. Clara o estudou por um longo momento, como se tentasse detectar alguma mentira. Está bem, disse finalmente, mas só por esta noite. Só por esta noite, concordou Alberto. Enquanto caminhavam para seu carro, Alberto se deu conta de que acabara de fazer a promessa mais importante de sua vida e, pela primeira vez, não estava seguro de poder cumpri-la. Marina pegou sua mão direita com timidez. Clara manteve distância, mas não se afastou. Era um começo pequeno, mas era um começo. No carro, olhando pelo espelho retrovisor as duas meninas que haviam adormecido no banco traseiro, Alberto entendeu que sua vida havia mudado para sempre. Já não era só Alberto Torres, o CEO bilionário. Agora era papai. E não tinha ideia de como ser. A mansão de Alberto no Morumbi parecia estranhamente vazia naquela noite, apesar de ter pela primeira vez em meses mais de uma pessoa sob seu teto. Havia preparado o quarto de hóspedes com 2 camas individuais, mas as meninas insistiram em dormir juntas numa só. Marina havia adormecido rapidamente, mas Clara permanecia acordada, olhando fixamente o teto. Precisa de alguma coisa? Perguntou Alberto da porta. Por que a mamãe nunca nos falou desta casa? A voz de Clara soava pequena na escuridão. Alberto entrou lentamente e se sentou na cadeira junto à cama. Porque provavelmente sabia que esta casa não era um lar. Era só um lugar onde eu dormia entre dias de trabalho. O senhor amava a mamãe? A pergunta o pegou desprevenido. Era simples e direta, como só podem ser as perguntas das crianças. Sim, respondeu depois de um momento, mas não soube como demonstrar. Clara se virou para olhá-lo. A mamãe sempre dizia que o amor não serve se não é mostrado. As palavras golpearam Alberto como um tapa suave, mas certeiro. Carolina havia dito exatamente a mesma coisa durante uma de suas últimas brigas. Sua mamãe tinha razão, admitiu, em muitas coisas. Na manhã seguinte, Alberto cancelou todas suas reuniões. Era segunda-feira e normalmente estaria em seu escritório desde as 6 da manhã, mas encontrou as meninas sentadas em sua cozinha, olhando a máquina de café como se fosse um aparelho alienígena. Sabem fazer café da manhã? Perguntou Marina. Alberto se deu conta de que não havia cozinhado em anos. Sua empregada doméstica vinha 3 vezes por semana, mas hoje não era um desses dias. Podemos pedir para trazerem algo, sugeriu. Os Silva sempre pediam comida, disse Clara com desgosto. A mamãe nos ensinou a fazer ovos mexidos. Então me ensinem. As 2 horas seguintes foram uma revelação. Viu como Marina era naturalmente cuidadosa e organizada, enquanto Clara era impulsiva, mas criativa. Viu como se comunicavam com olhares e como Marina automaticamente protegia Clara quando algo a deixava nervosa.
Também viu quanto haviam tido que amadurecer rápido demais. Quando vão nos mandar embora? Perguntou Clara enquanto comiam. Não vou mandá-las para lugar nenhum, mas temos que fazer as coisas certas legalmente. O que isso significa? Significa que preciso demonstrar que posso cuidar de vocês, que tenho tempo para vocês e que posso ser um bom pai. Marina o olhou com curiosidade. Como se aprende a ser papai? Alberto ficou sem palavras. Era uma pergunta que o havia atormentado a noite toda. Acho que aprendemos juntos, disse finalmente. Naquela tarde, enquanto as meninas exploravam a casa, Alberto recebeu uma ligação de Lúcia. Tenho algo mais de Carolina, disse. Pode vir ao meu escritório? 1 hora depois, Lúcia lhe entregou um caderno gasto com capas de couro. Carolina escrevia nisto todos os dias na casa. A diretora achou que o senhor deveria tê-lo. Alberto abriu o caderno com mãos trêmulas. A letra familiar de Carolina enchia cada página. 15 de janeiro. As meninas se movem muito hoje. Marina parece mais tranquila, mas Clara não para de chutar. Acho que vai ser como Alberto, sempre inquieta, sempre questionando tudo. 22 de janeiro. Sonhei que Alberto vinha me buscar, que me abraçava e dizia que tudo ia ficar bem. Mas depois acordei e lembrei do frio que havia se tornado. Como você explica a um homem que o sucesso não é tudo quando é a única coisa que conhece? 3 de fevereiro. Hoje falei com outra mãe aqui. O marido a deixou quando soube da gravidez. Pelo menos Alberto não faria isso, faria? Mas às vezes me pergunto, o que é pior? Que te abandonem ou que vivam contigo, mas nunca estejam realmente ali? Alberto sentiu cada palavra como um corte. Continuou lendo. 10 de fevereiro. As meninas nasceram ontem à noite. Marina chorou só 1 minuto, depois se acalmou e olhou tudo com curiosidade. Clara chorou durante 1 hora, como se já soubesse que o mundo é um lugar difícil. Tem os olhos do Alberto. Espero que seja a única coisa que herdem dele. A entrada o destruiu. Carolina havia querido que suas filhas herdassem seus olhos, mas não sua frieza. 20 de fevereiro. Tenho escrito cartas para Alberto, mas não consigo enviá-las. Como você diz a alguém que ama que tem medo dele? Não medo de que me machuque fisicamente, mas medo de que machuque nossas filhas com sua indiferença. 25 de fevereiro. Marina sorriu hoje. Clara continua mais séria, mas quando Marina sorri, Clara também sorri. Se cuidam entre elas já. Espero que sempre seja assim. 28 de fevereiro, última entrada. Amanhã vou ver Alberto, vou contar tudo. As meninas merecem conhecer o pai e ele merece a oportunidade de conhecê-las. Só espero que não seja tarde demais para todos nós. Alberto fechou o caderno e ficou em silêncio por vários minutos. Ela tinha medo de mim, disse finalmente. Não do senhor, corrigiu Lúcia. Da vida que haviam construído juntos. Ou melhor, da vida que não haviam construído. Acha que posso mudar? Lúcia o estudou cuidadosamente. Essa é a pergunta errada, Sr. Torres. A pergunta certa é, está disposto a tentar todos os dias pelo resto da vida? Alberto pensou em Marina, perguntando como se aprende a ser papai, em Clara o desafiando com cada olhar, nas cartas nunca enviadas de Carolina. Sim, disse finalmente. Estou disposto. Então talvez haja esperança, respondeu Lúcia. Mas lembre-se, as meninas vão testá-lo. Vão ver se suas ações coincidem com suas palavras. Alberto assentiu. Pela primeira vez na vida enfrentava um desafio que não podia resolver com dinheiro ou poder. Só podia resolvê-lo sendo uma pessoa melhor do que havia sido. E isso era o mais assustador que havia enfrentado jamais. Haviam passado 2 semanas desde que as meninas chegaram à casa de Alberto. Marina havia se adaptado surpreendentemente bem, explorando cada canto da mansão com curiosidade infantil e fazendo perguntas constantes sobre tudo o que via. Clara, por outro lado, permanecia distante e desconfiada. Naquela manhã, Alberto havia decidido trabalhar de casa. Estava numa videoconferência importante quando ouviu gritos da cozinha. Não quero ir naquela escola! A voz de Clara atravessou as paredes. Alberto terminou a chamada abruptamente e correu para a cozinha, onde encontrou Clara com os braços cruzados, olhando desafiadora para Lúcia, que havia vindo discutir os trâmites de matrícula escolar. O que acontece aqui?
perguntou Alberto. Clara não quer ir ao colégio que selecionamos, explicou Lúcia pacientemente. É uma escola excelente, com programas especiais para crianças que passaram por situações difíceis. Não preciso de programas especiais, gritou Clara. Não estou louca. Ninguém disse que está louca. Alberto se aproximou lentamente. Mas precisa ir à escola. Por quê? Para que eu possa ser como o senhor, sentada num escritório o dia todo ignorando as pessoas importantes. As palavras golpearam Alberto como socos. Marina, que havia estado silenciosa num canto, se aproximou da irmã. Clara, ele está tentando nos ajudar. Não. Clara se virou para Marina com lágrimas nos olhos. Você está defendendo ele porque quer ter um papai perfeito, mas ele não é. Se fosse perfeito, a mamãe não teria precisado se esconder dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alberto sentiu cada palavra como se Clara tivesse pegado as cartas de Carolina e lido em voz alta. Você tem razão, disse finalmente. Não sou perfeito, e sua mamãe teve que se esconder porque eu não era o marido de que ela precisava. Clara o olhou com surpresa, como se não tivesse esperado que ele admitisse a verdade. Mas, continuou Alberto, estou tentando aprender. E parte disso significa garantir que vocês vão à escola. Eu não pedi para ter um pai, gritou Clara. Estávamos bem sozinhas. Não estávamos bem. Marina explodiu pela primeira vez. Tínhamos fome, Clara. Dormíamos no frio. A mamãe morreu e precisamos de alguém que cuide da gente. Clara olhou para a irmã como se ela a tivesse traído. Depois correu para as escadas. Clara, espera. Alberto a seguiu, mas ela havia chegado ao quarto e trancado a porta. Deixe-a, aconselhou Lúcia. Ela precisa de tempo para processar tudo isso. Mas 1 hora depois, quando Alberto foi verificar, a porta estava aberta e Clara havia desaparecido. A janela do 2º andar estava aberta e se podia ver como havia usado o cano de descida para descer. Ela foi embora, gritou Marina correndo para ele com pânico. Clara foi embora e é minha culpa. Alberto sentiu uma mistura de terror e fúria. Como havia permitido que isso acontecesse? Que tipo de pai perde a filha em 2 semanas? Não é sua culpa, disse a Marina abraçando-a. Vamos encontrá-la. Passaram as 4 horas seguintes procurando. Alberto, Lúcia e Marina percorreram cada lugar onde as meninas haviam estado. O parque, a padaria, o cemitério. Nada. Quando o sol começou a se esconder, Alberto sentiu um desespero que nunca havia experimentado. Era diferente do medo de perder dinheiro ou negócios. Era um medo primitivo, visceral. Onde mais ela poderia ir? Perguntou a Marina. Ela sempre falava da casa onde vivíamos com a mamãe, disse Marina com voz pequena. Dizia que era o único lugar onde se sentiu segura. A casa de apoio para mães solteiras havia sido fechada há meses, mas Alberto dirigiu até lá mesmo assim. O prédio estava vazio, com janelas tapadas e uma placa de vende-se na frente. Ali, apontou Marina para uma janela quebrada no 1º andar. Alberto se aproximou e ouviu um som fraco de dentro. Tosses. Forçou a porta de entrada e encontrou Clara encolhida num canto do que havia sido o refeitório. Estava tremendo e claramente doente. Clara se aproximou lentamente. Está bem? Ela levantou o olhar. Tinha febre e os olhos estavam vidrados. Queria estar onde a mamãe havia sido feliz, murmurou com voz rouca. Alberto se ajoelhou junto a ela e, pela primeira vez desde que se conheceram, Clara não se afastou quando ele estendeu os braços. Precisa ir ao hospital? Disse, levantando-a suavemente. Vai me mandar embora? Perguntou fracamente. Nunca, respondeu Alberto e se deu conta de que falava sério. Você é minha filha, Clara, e os pais não abandonam os filhos. No hospital, enquanto esperavam na sala de emergência, Clara pegou sua mão pela primeira vez. A mamãe realmente ia contar sobre nós para o senhor? Sim, tenho as cartas dela para provar. Por que não chegou? Alberto sentiu que se fechava sua garganta. Porque eu tive muito azar e você e Marina pagaram o preço da minha estupidez. Clara fechou os olhos, mas não soltou sua mão. Tenho medo, admitiu. De quê?
De que nos deixe como fizeram todos os outros. Alberto apertou sua mãozinha. Clara, me olhe. Esperou até que ela abrisse os olhos. Posso prometer muitas coisas, que vou cometer erros, que vou aprender enquanto avanço, que provavelmente vou fazer as coisas errado muitas vezes. Mas há uma coisa que posso prometer sem duvidar. Nunca vou deixar vocês. Pela primeira vez desde que se conheceram, Clara sorriu. Era um sorriso pequeno, mas genuíno. Tudo bem se eu ainda ficar brava às vezes? Está perfeitamente bem, respondeu Alberto. Eu também fico bravo comigo mesmo na maioria das vezes. Quando o médico chegou com os resultados, Clara tinha pneumonia leve, mas se recuperaria completamente. Enquanto preparavam sua medicação, ela se aconchegou contra o peito de Alberto. Papai, murmurou. Posso te chamar de papai? Alberto sentiu que se partia e se consertava o coração ao mesmo tempo. Claro que pode. 3 dias depois, Clara estava se recuperando em casa quando chegou Paulo Ferreira com uma expressão grave que Alberto conhecia bem. Era a mesma cara que fazia quando tinha más notícias que não sabia como entregar. Precisamos conversar, disse Paulo, olhando para as meninas que brincavam na sala. A sós. Se trancaram no escritório de Alberto. Paulo pôs uma pasta grossa sobre a mesa. A investigação do acidente de Carolina foi reaberta. Alberto sentiu que o sangue gelava. Por quê? Porque alguém encontrou isto nas coisas dela. Paulo tirou um celular quebrado. Os técnicos conseguiram recuperar alguns dados. Alberto, Carolina te ligou 3 vezes no dia que morreu. A última ligação foi 5 minutos antes do acidente. Isso é impossível. Não recebi nenhuma ligação de Carolina naquele dia. Paulo abriu a pasta e mostrou os registros telefônicos. As ligações chegaram à sua linha direta do escritório, mas segundo estes registros, alguém as cortou da recepção. Alberto estudou os documentos. Era verdade. Havia 3 tentativas de ligação de Carolina, todas interceptadas pela extensão de sua secretária. Onde está a Maria Helena? Perguntou referindo-se à secretária de muitos anos. Renunciou 2 dias depois do funeral de Carolina. Se mudou para Ribeirão Preto. Alberto sentiu uma fúria fria se apoderar dele. A mesma Maria Helena que havia trabalhado com ele durante 8 anos, que conhecia cada detalhe de sua vida, que havia interceptado as ligações desesperadas de sua esposa grávida. Há mais? Paulo assentiu gravemente. As testemunhas do acidente dizem que Carolina parecia alterada, que estava chorando quando atravessou a rua sem olhar. O motorista diz que ela saiu correndo entre os carros como se estivesse fugindo de algo. Ou correndo para algo, murmurou Alberto. Exatamente. Acho que Carolina estava correndo para seu escritório quando foi atropelada. O silêncio encheu a sala. Alberto se afundou na cadeira, processando a informação. O que disseram na recepção? Por que cortaram as ligações? Paulo hesitou antes de responder. Tenho a declaração da Maria Helena aqui. Ela diz que pensou que Carolina estava incomodando o senhor, que havia estado muito estressado e ela queria protegê-lo de distrações. Distrações? A voz de Alberto soou perigosa. Chamou minha esposa grávida de distração? Há mais. Maria Helena admite que Carolina havia ligado várias vezes durante as semanas anteriores. Sempre cortava e dizia ao pessoal que o senhor não queria ser incomodado. Alberto se levantou bruscamente, derrubando a cadeira para trás. Carolina morreu pensando que eu não queria falar com ela. Sim, morreu acreditando que estava sendo ignorada deliberadamente. Alberto bateu o punho na mesa. Carolina tentou me ligar para dizer que tinha filhas, e minha secretária decidiu que não era importante. Carolina correu para meu escritório em estado desesperado, porque pensou que eu a estava rejeitando, e morreu naquela rua porque uma funcionária minha decidiu filtrar minha vida. Paulo se aproximou e pôs uma mão em seu ombro. Não foi sua culpa. Não? Alberto se virou para ele. Quem criou um ambiente onde uma secretária pensou que tinha o direito de decidir que ligações eram importantes? Quem foi tão ausente e inacessível que a própria esposa não se atrevia a ir diretamente dizer que estava grávida? A porta do escritório se abriu lentamente. Marina apareceu na entrada. Papai, ouvimos gritos. Está tudo bem? Alberto olhou para sua filha e sentiu que se partia o coração.
Como explicava que a mãe havia morrido tentando reunir sua família? Sim, querida, estou bem. Onde está Clara? Está desenhando. Fez um retrato da mamãe. Alberto seguiu Marina até a sala, onde Clara estava sentada no chão com giz de cera espalhados ao redor. No papel, havia um desenho surpreendentemente detalhado de Carolina, sorrindo e com os braços estendidos. Gosta? Perguntou Clara, levantando o olhar. É lindo, respondeu Alberto, sua voz apenas um sussurro. A desenhei feliz porque acho que agora ela está feliz, explicou Clara. Porque finalmente estamos com o Senhor. As palavras golpearam Alberto como um martelo. Clara havia desenhado Carolina feliz, porque acreditava que sua mãe havia alcançado seu objetivo. Se ajoelhou junto a Clara e a abraçou. Sabe o quê? Sua mamãe estaria muito orgulhosa de vocês duas. Como sabe? Perguntou Marina, se aproximando também. Alberto pensou nas cartas, no diário, nas ligações desesperadas que nunca recebeu. Porque ela as amava mais que tudo no mundo. E porque tudo que fez em seus últimos dias foi para garantir que vocês tivessem um pai. Mesmo quando morreu? Perguntou Clara. Alberto fechou os olhos, sentindo o peso da verdade. Especialmente quando morreu. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Alberto se sentou em seu escritório com as últimas cartas de Carolina. Reler suas palavras agora, sabendo que havia morrido correndo para ele, era quase insuportável. Paulo apareceu na porta com 2 copos de uísque. Vai processar Maria Helena. Alberto pegou o copo, mas não bebeu. Não, castigá-la não vai trazer Carolina de volta. Então o que vai fazer? Alberto olhou para as escadas onde suas filhas dormiam, pela primeira vez, se sentindo realmente seguras. Vou ser o pai que Carolina queria que eu fosse. Vou garantir que Marina e Clara nunca tenham que correr atrás de mim, porque sempre vou estar aqui. Bebeu o uísque de um gole e sentiu como queimava sua garganta. Carolina morreu tentando nos dar uma oportunidade de ser família. Não vou desperdiçar essa oportunidade. 2 meses depois, Alberto se encontrava na sala de audiências do Tribunal de Justiça de São Paulo, vestido com seu melhor terno, mas se sentindo mais vulnerável que nunca. Marina e Clara estavam sentadas na primeira fileira, de mãos dadas, esperando que o juiz decidisse seu futuro. O juiz Henrique, um homem de uns 60 anos com cabelo grisalho e expressão séria, revisava os documentos do caso. Senhor Torres, começou, está solicitando a guarda permanente de Marina e Clara Torres. Pode me explicar por que acredita que é a melhor opção para essas meninas? Alberto se levantou, sentindo que todas as palavras que havia praticado se desvaneciam. Meritíssimo, não posso prometer que sou a melhor opção. Há 4 meses, nem sabia que essas meninas existiam. Cometi erros terríveis como marido e como pessoa. O promotor do Ministério Público, um homem jovem com olhar severo, se levantou. Exatamente meu ponto, meritíssimo. O senhor Torres admite sua negligência. Essas meninas sofreram abandono, trauma e precisam de estabilidade profissional. Não a experimentação de um pai novato com horários impossíveis. Como responde a isso? Perguntou o juiz. Alberto olhou para as meninas. Marina lhe sorriu dando ânimo, enquanto Clara mantinha sua expressão séria, mas atenta. Meritíssimo, é verdade que sou novo nisso, mas essas meninas não precisam de um pai perfeito. Já tiveram uma mãe perfeita e a perderam. O que precisam é de alguém disposto a aprender a falhar e a se levantar todos os dias tentando ser melhor. E está disposto a fazer mudanças reais em seu estilo de vida? Perguntou o juiz. Já as fiz. Vendi 40% da minha empresa para ter mais tempo. Contratei uma professora particular para poder estar presente na educação delas. Comecei terapia familiar com as meninas. O promotor voltou a intervir. Meritíssimo, dinheiro não resolve trauma. Essas meninas precisam de pais adotivos experientes, não um milionário que acha que pode comprar seu caminho para a paternidade. As palavras golpearam Alberto, mas antes que pudesse responder, Clara se levantou. Posso falar? Perguntou com voz clara. O juiz olhou surpreso. Tem certeza, Clara? Sim. Clara caminhou para a frente da sala com uma confiança que surpreendeu todos. Senhor juiz,
Aquele homem diz que precisamos de pais adotivos experientes. Nós já tivemos isso. Os Silva tinham experiência, sabiam exatamente como nos fazer sentir que não valíamos nada. O promotor se mexeu desconfortavelmente em seu assento. Também diz que meu papai quer nos comprar, mas não pode comprar algo que já é seu. Somos suas filhas e ele é nosso papai, mesmo que não soubesse antes. Clara se virou para Alberto. Ele é perfeito? Não. Comete erros? Sim. Sabe como fazer tranças ou preparar lancheiras bonitas? Não tem ideia. Risadas suaves encheram a sala. Mas, continuou Clara, quando tive pneumonia, ficou acordado a noite toda verificando minha temperatura. Quando Marina teve pesadelos sobre a mamãe, ele sentou no chão junto à nossa cama até ela dormir. Não faz isso porque alguém disse que deveria fazer. Faz porque nos ama. Alberto sentiu lágrimas correndo por seu rosto. E uma coisa mais. Clara olhou diretamente para o promotor. O senhor diz que precisamos de estabilidade. Estivemos em 3 lares diferentes num ano. A única estabilidade que tivemos foi com ele. Clara voltou ao seu assento. Marina a abraçou e Alberto se deu conta de que sua filha mais nova havia amadurecido anos em alguns meses. O juiz chamou Marina à frente. Marina, concorda com sua irmã? Sim, senhor juiz. Mas quero acrescentar algo. Marina olhou para Alberto com um sorriso tímido. Meu papai pensa que não sabe ser papai porque nunca teve que ser antes. Mas nós também não sabíamos como ter um papai. Estamos aprendendo juntos. E como vai esse aprendizado? Bem, ele já sabe que Clara não gosta de ervilha e que eu não gosto de acordar cedo. Sabe que Clara fica brava quando tem fome e que eu fico triste quando chove porque me lembra o dia que a mamãe morreu. Marina pausou organizando seus pensamentos. Mas o mais importante é que agora sabemos que se algo nos acontece, há alguém que vai vir nos procurar. Antes éramos só Marina e Clara. Agora somos Marina, Clara e papai. O juiz assentiu lentamente. Lúcia Vargas, como assistente social supervisora. Qual é sua recomendação? Lúcia se levantou. Meritíssimo. Observei esta família durante 4 meses. Vi um homem que reestruturou completamente sua vida por essas meninas. Mais importante, vi 2 meninas que pela primeira vez desde a morte da mãe se sentem verdadeiramente seguras. O juiz revisou suas anotações por vários minutos que pareceram eternos. Senhor Torres, a guarda permanente é uma responsabilidade enorme. Essas meninas já sofreram abandono suficiente. Entendo, meritíssimo. Portanto, concedo a guarda permanente de Marina e Clara Torres a Alberto Torres, com supervisão trimestral durante o 1º ano. A sala explodiu em aplausos suaves. Marina e Clara correram para Alberto, que as abraçou tão forte que pensou que nunca as deixaria ir. Isso significa que somos uma família de verdade agora? Perguntou Marina. Sempre fomos uma família de verdade, respondeu Alberto. Só nos levou tempo nos encontrar. Clara o olhou com aqueles olhos cinzentos tão parecidos com os seus. Podemos ir contar para a mamãe? Alberto assentiu, incapaz de falar. Pela primeira vez em meses, se dirigiram juntos ao cemitério. Desta vez não como estranhos aprendendo a se conhecer, mas como pai e filhas, como família, a família que Carolina havia morrido tentando criar. 6 meses depois. 6 meses depois da audiência, num domingo chuvoso de outono, Alberto despertou pelo som familiar de sussurros e risadas da cozinha. Havia se acostumado a esses sons matinais, mas nunca deixavam de surpreendê-lo com uma sensação de carinho que não havia conhecido antes. Desceu as escadas e encontrou Marina tentando virar panquecas, enquanto Clara preparava suco de laranja. A cozinha estava uma bagunça, com farinha no chão e cascas de ovo na bancada, mas a cena lhe parecia perfeita. Estão cozinhando sem supervisão de novo? Perguntou com fingida severidade. É o Dia dos Pais, anunciou Marina com orgulho. Queríamos surpreender o senhor. Embora as panquecas estejam meio queimadas, admitiu Clara apontando para a frigideira fumegante. Alberto se aproximou e abraçou as filhas por trás. Panquecas queimadas são minhas favoritas. Mentiroso, riu Clara. Mas obrigada por mentir.
Enquanto tomavam café da manhã, Marina tirou um cartão feito à mão decorado com desenhos de flores. Fizemos juntas, explicou Clara. Eu fiz os desenhos e Marina escreveu as palavras. Alberto abriu o cartão. No interior, com a letra cuidadosa de Marina, havia uma mensagem simples. Obrigada por nos ensinar que tudo bem aprender a ser família. Gostou? Perguntou Clara com incomum timidez. É perfeito, respondeu Alberto, e falava sério. Depois do café da manhã, enquanto as meninas se vestiam, Alberto olhou seu celular. Havia mensagens de trabalho, mas as ignorou. Era domingo, e os domingos agora eram sagrados. Papai. Marina apareceu na porta de seu escritório. Podemos ir ver a mamãe hoje? Era uma pergunta que faziam a cada algumas semanas. No início, Alberto havia se sentido desconfortável levando-as ao cemitério, preocupado de que fosse muito triste para elas. Mas havia aprendido que as meninas precisavam desses momentos para processar sua perda. Claro, vamos comprar flores primeiro. Na floricultura, cada uma escolheu um tipo diferente. Marina escolheu rosas amarelas, as favoritas de Carolina. Clara escolheu girassóis, porque são fortes e sempre olham para o sol. Alberto pegou cravos brancos, simples, mas duradouros. O cemitério estava tranquilo naquela tarde. Enquanto caminhavam para o túmulo de Carolina, Alberto notou como haviam mudado essas visitas. Já não vinha sozinho, carregado de culpa e pesar. Agora vinha com suas filhas, levando histórias e novidades sobre suas vidas. Se sentaram na grama diante da lápide, cada um colocando suas flores no vaso de mármore. Mamãe, começou Marina como sempre fazia. Clara tirou 10 em matemática esta semana, e papai finalmente aprendeu a fazer tranças francesas, embora ainda fiquem estranhas. Clara sorriu. E Marina entrou no coral da escola. Canta muito bonito, igual ao que a senhora cantava. Alberto escutou suas filhas falarem com Carolina sobre seus dias, suas pequenas conquistas, suas preocupações menores. Havia algo profundamente curativo nesses momentos. Papai, Clara o olhou, quer dizer algo? Alberto se aproximou da lápide e pôs a mão sobre o mármore frio. Carolina, disse suavemente, acho que finalmente entendo o que tentou me dizer nessas cartas. Não se trata de ser perfeito, se trata de estar presente. Pausou organizando seus pensamentos. As meninas estão crescendo tão rápido, Marina está lendo livros que não entendo e Clara está aprendendo piano. Às vezes me sinto perdido, mas elas são muito pacientes comigo. Como a senhora foi paciente conosco, acrescentou Clara. Vendi a empresa na semana passada, continuou Alberto. Bem, a maior parte. Mantive só o suficiente para que estejamos seguros financeiramente. Paulo diz que estou louco, mas acho que você entenderia. Marina pegou sua mão. Vai sentir falta do trabalho? Pensei que sim, admitiu Alberto. Mas resulta que ser pai de vocês é um trabalho de tempo integral muito mais interessante. Ficaram em silêncio por um momento, escutando o vento entre as árvores. Acham que a mamãe está orgulhosa de nós? Perguntou Marina. Tenho certeza que sim, respondeu Alberto. Olhem para nós. Somos exatamente o que ela queria. Uma família de verdade. Clara se recostou contra ele. Sabe o que é mais estranho? Já não tenho pesadelo sobre o dia que a mamãe morreu. Não, não. Agora sonho com coisas boas. Como o dia que o senhor aprendeu a fazer panquecas sem queimar, ou quando Marina e eu ensinamos a jogar truco. Alberto sorriu, lembrando daquela noite quando as meninas haviam insistido em ensinar o jogo de cartas. Havia perdido todas as partidas, mas havia sido uma das noites mais felizes de sua vida. Sabem o quê? Disse se levantando. Acho que sua mamãe está nos vendo fazer isso direito. Como sabe? Perguntou Marina. Porque olhem o que construímos. Há um ano eu era um homem solitário que trabalhava o tempo todo. Vocês eram duas meninas assustadas sem família. E agora... Agora somos os Torres, terminou Clara com um sorriso. Exatamente, somos os Torres. Enquanto caminhavam de volta ao carro, Alberto se deu conta de que já não vinha ao cemitério para chorar pelo que havia perdido. Vinha para celebrar o que havia encontrado. Carolina havia morrido tentando reunir sua família e, embora tivesse levado tempo, dor e muito aprendizado, finalmente o havia conseguido. No carro,
com as meninas cantando no banco de trás e a tarde dourada se filtrando pelas janelas, Alberto soube que havia encontrado algo mais valioso que qualquer negócio que tivesse fechado. Havia encontrado seu lugar no mundo. Era papai. E finalmente sabia o que isso significava. Caro ouvinte, se está gostando da história, não esqueça de dar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a nós que estamos começando. Obrigado por nos acompanhar nesta história emocionante dos Torres. Se te comoveu a transformação de Alberto, de um CEO frio e distante a um pai amoroso que aprendeu que família vale mais que qualquer negócio, não esqueça de dar like neste vídeo e compartilhar com alguém que precise lembrar que nunca é tarde demais para mudar. A história de Marina, Clara e seu papai nos ensina que segundas chances existem, mas só se estamos dispostos a lutar por elas cada dia. Você se identificou com algum personagem desta história? Talvez com Alberto aprendendo a ser pai, com Marina tentando manter unida sua família, ou com Clara defendendo ferozmente aqueles que ama. Conte-nos nos comentários que momento tocou mais seu coração e se acredita que Carolina estaria orgulhosa da família que finalmente conseguiram formar. E se esta história gostou tanto quanto a nós contá-la, inscreva-se no canal para mais histórias que farão você refletir sobre o que realmente importa na vida. De que lugar você está nos ouvindo? Queremos cumprimentar nossa comunidade maravilhosa. Até a próxima história. Um abraço.